Convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura das passagens indicadas aí na tela. O presbítero Joinho já leu o Salmo 92. Eu esqueci de pedir a ele que lesse o título também do Salmo, né? Irmãos, sabem que o título em negrito dos Salmos, ele foi dado pelos editores posteriores. Aqui tem hino de gratidão a Deus, mas o que vem logo depois em itálico é parte do texto original, do texto inspirado. E lá diz Salmo, cântico para o dia do sábado. E está relacionado ao nosso assunto de hoje. Vamos ler, irmãos, as outras três passagens indicadas. Gênesis 2, 2 a 3. Gênesis 2, vamos ler do verso 1 também. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E finalmente, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 ao verso 15. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu quero dar continuidade aos nossos estudos, que já vão aí há algum tempo, sobre ética cristã. É um assunto que temos considerado já há vários meses. Mas no momento nós estamos estudando o tema do lazer e entretenimento. Introduzimos já o assunto no domingo passado, mencionamos o contexto bíblico desse tema,
e apenas apresentamos aos irmãos o que seria um esboço de uma teologia bíblica do trabalho. E hoje nós vamos avançar, irmãos, com o nosso assunto. Estaremos considerando o sábado cristão, o domingo. E apenas depois nós estaremos considerando ou propondo um esboço de uma teologia bíblica do descanso e lazer, que na realidade o tema de hoje já é parte disso, a base disso. E então estaremos também juntos considerando e fazendo referência a alguns lazeres e entretenimentos específicos. Sempre no que diz respeito à legitimidade, à propriedade desses lazeres, desses entretenimentos para o crente. E então concluiremos, se Deus permitir, essa parte do nosso estudo. No domingo retrasado, como eu fiz referência há pouco, estudamos sobre a disciplina, mais especificamente sobre a lei da palmada. No domingo passado, começamos a considerar a questão do descanso, do lazer, do entretenimento, refletindo sobre a teologia bíblica do trabalho. E hoje, irmãos, nós continuaremos a considerar o assunto, focalizando o outro aspecto contido no quarto mandamento, ou seja, a ordenança do sábado como dia de descanso e qual deve ser o uso apropriado desse dia agora na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. Nós concluímos no domingo passado que o repouso, o lazer e o entretenimento, eles devem ser biblicamente compreendidos à luz do 5º, do 8º e do 10º mandamento, mas principalmente do 4º mandamento. Sem trabalho, a Bíblia deixa isso muito claro, não se pode falar de lazer, mas de ócio, de preguiça, pecados que a Bíblia condena da maneira mais veemente possível. Vimos que o trabalho é uma bênção de Deus, não apenas para o sustento da família, mas para o bem de todos, da sociedade, da igreja e para o louvor, para a honra e glória de Deus. E vimos que o trabalho naturalmente tende à riqueza, enquanto a ociosidade naturalmente leva à pobreza. A prosperidade, é verdade, é acompanhada de sérios perigos por causa do pecado, por causa da queda. A autossuficiência, o egoísmo, a cobiça, a soberba, o amor ao dinheiro, o desprezo a Deus, e não deve ser amada, mas, por outro lado, ela não é intrinsecamente má. Não. Ela deve ser recebida com gratidão e dependência de Deus, deve ser alcançada com diligência e trabalho, e não de outras formas, aproveitada com sabedoria, com moderação, e utilizada com generosidade, com boa vontade, para suprir assim as deficiências, a pobreza daqueles que estão ao nosso derredor, especialmente os da família da fé. O foco não deve ser colocado na riqueza material, mas sim na riqueza espiritual. Porque os bens, as propriedades, a riqueza material passa. Nossa vida passa e com ela passam os nossos bens, nossas riquezas, que Deus, porventura, possa nos dar. Mas os nossos bens espirituais, esses são eternos, esses não passam. Nem ladrões roubam, nem a traça, a ferrugem corrói, e portanto é aí que nós devemos focalizar o centro da nossa vida, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as demais coisas, na justa medida, nos serão proporcionadas.
Entretanto, meus irmãos, e aqui começamos o nosso estudo de hoje, no quarto mandamento, Deus não apenas exalta o trabalho, ele faz isso, mas não apenas isso. Ele ordena o descanso, e mais do que isso, mais do que o descanso. Ele consagra o sétimo dia da semana como um dia de descanso das nossas atividades regulares, normais, das nossas atividades diárias. E consagram-o para o louvor, a adoração e o culto que nós devemos prestar a Ele. Afinal de contas, Jesus ensina, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, focalizando esse aspecto. E, por outro lado, o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. É um dia consagrado para o louvor, a honra, a adoração, o culto a Deus. E hoje nós vamos refletir, portanto, sobre o quarto mandamento, o seu contexto, propósitos, a sua relação com o domingo, o descanso e o lazer. Com relação ao contexto, o quarto mandamento deve ser compreendido no contexto da criação, em Gênesis 2, no contexto da aliança, Gênesis 20, e no contexto da redenção. Eu li esses textos no início, mas quero relê-los agora, eu transcrevi para chamar a atenção dos irmãos para essas peculiaridades dessas três passagens bíblicas que formam o contexto do quarto mandamento. Da criação, a aliança e a redenção. Após os 6 dias da criação, como lemos em Gênesis 2, Deus descansou. Claro que Deus não se cansa, Ele não se fatiga. Mas Deus descansou no sentido de que Ele concluiu, terminou, e Ele então apreciou, aprovou, se alegrou e rejubilou na obra das suas mãos. Portanto, após os 6 dias da criação, Deus descansou da sua obra e santificou o 7º dia, ou seja, o dia do sábado. Aí está o texto. E havendo Deus terminado, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Em Êxodo 20, o sábado é não instituído, mas ele é reordenado. Aí está reordenada, né? Mas é reordenado nas palavras da aliança, ou seja, nos 10 mandamentos com base no descanso de Deus após a criação. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te, não é? Significa que não é uma instituição, é uma lembrança, é uma reordenação do sábado, ali no contexto dos 10 mandamentos, dos 10 termos da aliança, ou das 10 palavras da aliança. Eu ressalto isso porque muitos negam que o sábado, e depois, consequentemente, o domingo, seja uma ordenança da criação, que se refira à humanidade como um todo, que seria apenas um mandamento relacionado ao povo da aliança. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu animal, nem a tua serva, nem
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro. Não era só para o povo da aliança, né? Nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E em Deuteronômio 5, irmãos, o sábado é reforçado. Aí estava o povo de Israel, depois da libertação do Egito, da peregrinação no deserto, às portas da terra prometida, e então Moisés, com uma série de sermões que constituem o livro de Deuteronômio, ele prepara o povo de Israel para a entrada na terra prometida. E aí então o sábado é reforçado com base agora, não na obra da criação, mas com base na redenção de Israel da servidão do Egito. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Aí observem, porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Com relação ao propósito, irmãos, relacionados a esses textos, observem que, primeiro, o contexto do sábado é triplo. E é assim que nós devemos entender. Muito frequentemente, alguns autores focalizam apenas um aspecto, outros outro aspecto, outros outro ainda. Mas, na realidade, o contexto do sábado é triplo, como vimos nesse texto. Relacionado à criação, ou seja, à humanidade. Relacionado à aliança, ele está entre as 10 palavras da aliança, não apenas uma lei cerimonial. Seria muito estranho que dentre os 10 mandamentos, os 9 fossem de natureza moral e apenas um, o sábado, fosse de natureza cerimonial e que, portanto, tivesse passado com o Antigo Testamento, com a antiga dispensação. E, portanto, relacionado mais especificamente à igreja também, a Israel, no Antigo Testamento, a igreja, que era a igreja de Deus, e também relacionado à redenção do Egito, a obra de libertação do pecado por meio de Moisés, a obra de libertação do Egito por meio de Moisés, e que tipifica a obra redentora de Cristo, que nos libertou e que nos livrou do peso do pecado, do fardo do pecado, do domínio do pecado, da escravidão ao pecado. Implicações, irmãos, desse contexto triplo do sábado, é que o sábado tem não apenas um propósito, mas ele tem 3 propósitos. Ele tem um propósito humanitário, ligado à criação, como nós vimos, ou seja, o repouso físico e mental. Cansaço não é só físico, não é? Não se cansam apenas aqueles que trabalham em atividades físicas, mas cansam também aqueles que trabalham em atividades intelectuais, atividades mensais. Portanto, ele tem esse propósito humanitário relacionado não apenas ao povo da aliança, mas à criação como um todo, inclusive ao estrangeiro. E isso nós vemos especialmente pelo fato de Deus o haver instituído por ocasião da criação como um todo. Um propósito religioso ou prático, ligado à aliança, ou seja, o culto, o tempo separado
de maneira prática, para o louvor, a adoração, o culto a Deus, e um propósito teológico ou tipológico relacionado à redenção mencionada no contexto em que o quarto mandamento ocorre em Deuteronômio no capítulo 5. Santificação, a comemoração do descanso espiritual do pecado, aguardando assim o descanso eterno. Portanto, os 10 mandamentos, o quarto mandamento tem esse propósito triplo: humanitário, religioso ou prático, e teológico ou tipológico. O repouso físico e mental, o culto, a adoração e a própria devoção, a própria santificação, a própria lembrança de que nós uma vez fomos escravos do pecado e Cristo morreu na cruz para nos libertar da escravidão, do poder, do domínio do pecado. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, mas nós ainda guardamos o descanso eterno. Ainda há um descanso para o povo de Deus no futuro, quando nós já não mais experimentaremos as angústias, as provações, as tentações, os sofrimentos que experimentamos por causa do pecado, uma vez que ainda temos uma natureza corrompida e pecaminosa. O catecismo maior, nosso catecismo maior, ele enfatiza o aspecto religioso relacionado à aliança. Lembrem desses 3 aspectos: humanitário, repouso, físico, mental, religioso ou prático, culto, adoração, e teológico ou tipológico, ligado à consequência da redenção, que, assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão lá no Egito, ele também deveria agir à luz dessa realidade e, no que diz respeito ao Novo Testamento, apontando para o descanso do pecado. Nosso fardo do pecado foi colocado sobre Cristo. Então, o catecismo maior, e assim, consequentemente, a tradição presbiteriana, teologia presbiteriana, prática presbiteriana, enfatiza o aspecto religioso relacionado à aliança, isto é, a consagração do dia inteiro ao culto e à devoção e adoração a Deus. Pergunta 117 do nosso catecismo maior. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Observem a resposta do catecismo. O sábado ou o dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo, ou seja, fazer do sábado o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquelas partes que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Para esse fim, diz a confissão, o catecismo, havemos de preparar os nossos corações e, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejam mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Portanto, o nosso catecismo maior, ele deixa, num certo sentido, de lado, ao meu ver, é uma deficiência do nosso catecismo, o aspecto do simples repouso, do simples descanso. A rigor, se nós vamos empregar todo o tempo, exceto aquelas partes que devem ser dedicadas a obras de necessidade e obras de misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus, não sobra tempo para a gente
esticar as pernas e a costa, né? E repousar simplesmente no dia do Senhor, o que parece evidente que é parte da observância desse dia. Já o outro documento da outra tradição reformada, o Catecismo de Heidelberg, próprio das denominações reformadas. Estou aqui pensando na diferença, na distinção entre os reformados continentais, na Europa, e as igrejas que vieram de lá, e os reformados da Grã-Bretanha, né, os presbiterianos e aqueles que vieram de lá. Os presbiterianos adotam como símbolo de fé os documentos de Westminster, entre os quais o Catecismo Maior, e os outros reformados continentais adotam a Confissão Belga, geralmente, e o Catecismo Maior e os cânones de Dort. Já essa outra parte da tradição reformada, o Catecismo de Heidelberg, enfatiza o aspecto religioso, como faz a Confissão de Fé de Westminster, ou seja, a frequência ao culto, e ainda o aspecto teológico ou tipológico, relacionado à redenção, isto é, o encorajamento à santificação, ao descanso espiritual por meio ou como consequência da obra redentora de Cristo. É interessante nós compararmos esses dois documentos, e aí a gente percebe bem melhor um pouco mais a distinção de ênfase de cada das duas tradições. A pergunta de número 103 do Catecismo de Heidelberg, que diz assim: que é que Deus requer no quarto mandamento? Responde essa pergunta dizendo: primeiro, que o ministério do Evangelho e a educação cristã sejam mantidos, ou seja, que se mantenha os ministérios da pregação e do ensino, como tem sido feito, ou pelo menos deveria ser feito nas igrejas. Primeiro, que o ministério do Evangelho e a educação cristã sejam mantidos e que eu frequente diligentemente a igreja, aspecto religioso, especialmente no dia do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente o Senhor e para prestar serviço cristão aos que estiverem em necessidade. Segundo, que eu cesse a prática de minhas obras mais todos os dias da minha vida, permita que o Senhor opere em mim pelo seu Espírito e assim comece nesta vida o descanso eterno. Aqui os irmãos observam essa segunda parte do Catecismo de Heidelberg, que acrescenta aquele terceiro aspecto que nós mencionamos, o aspecto ligado à redenção, com base em Deuteronômio, no capítulo 10. Esse aspecto mais figurativo, ou seja, assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito, assim também, e eles celebravam isso no sábado, claro, no contexto ali do quarto mandamento em Deuteronômio 5, assim também nós devemos celebrar o sábado com gratidão e desenvolvendo o descanso que nós temos em Cristo, que nos libertou da escravidão e do domínio do pecado. Resta um descanso para o povo de Deus, mas hoje mesmo nós já começamos esse descanso eterno na medida em que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus operem em nós a libertação do domínio e da escravidão do pecado. Os irmãos podem observar, portanto, que nenhuma das duas confissões enfatiza o simples descanso ou repouso físico e mental, o propósito humanitário do sábado. Por que eu chamo a atenção disso? Para isso. Porque o nosso assunto é o quê? Estamos considerando o descanso, o repouso, o lazer, o trabalho. Eu não iria nem destacar isso. Sendo que o Catecismo de Heidelberg, embora não prescreva esse descanso, ele é mais aberto, e o Catecismo de Westminster, ele é mais fechado de tal maneira que praticamente ele não dá lugar mesmo ao descanso, uma vez que determina que todo o tempo desse dia
a não ser aquele utilizado em obras de misericórdia e obras de necessidade, deveres de necessidade, a obra de necessidade, seja consagrado à adoração, ao culto e ao louvor a Deus. Talvez por isso, irmãos, apesar de nós reformados, presbiterianos e reformados, termos uma muito bem elaborada teologia do trabalho, talvez não tenhamos uma teologia tão elaborada assim do lazer, do descanso, do lazer e do entretenimento. Uma palavra com relação ao sábado, para que a gente possa compreender melhor. O sábado, eu digo isso, é importante, irmãos, tratar disso, porque quando nós falamos de descanso e tudo, o sábado, ou seja, o domingo cristão, como nós vamos já tratar, ele está claramente relacionado a isso, está claramente envolvido nisso. E todas as famílias sabem como, às vezes, questões surgem com relação ao uso do dia do Senhor, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve ou não deve, se há algum lugar para o lazer nesse dia ou para o repouso, até que ponto. Portanto, é importante nós compreendermos a natureza real do sábado. Ora, o sábado, à luz da Bíblia, foi ordenado como um dia santificado, um dia separado, um dia particularmente abençoado. Um dia de descanso do trabalho ordinário e de festa para a alma. O sábado era isso, meus irmãos e irmãs. O sábado era um dia de celebração da criação, da aliança e da redenção. Um dia de gozo, um dia de alegria. Por isso eu pedi que o presbítero Zoinho lesse o Salmo de número 92. Um salmo composto para ser cantado no dia do Senhor. E um salmo que mostra que o dia do Senhor era um dia de alegria, um dia de exultação em Deus, nas obras de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus e na fidelidade de Deus. Os irmãos podem depois, com calma, ler novamente o Salmo 92. Olha como ele começa. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Esse é um salmo do dia do Senhor. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende isto, o estulto não percebe isso. Posso parar por aí. É, portanto, como diz o título, um cântico para o dia de sábado, porque isso o sábado era. Um dia de festa, um dia de gozo, um dia de alegria, um dia em que o povo de Deus, o povo de Israel, e mesmo as pessoas em geral, deveriam, livres ali das suas atividades ordinárias, dos seus trabalhos ordinários, então, utilizar esse dia que foi separado por Deus, consagrado por Deus, para a adoração a Deus, o culto a Deus, o louvor ao Senhor, a apreciação das suas obras na criação e dos atributos de Deus, como Ele de fato é, gracioso, poderoso, misericordioso e fiel. Um dia, portanto, como digo aqui, de exultação, de alegria nas obras do Senhor e nos atributos do Senhor. Deve ser reconhecido, como lemos em Isaías, no capítulo 58, versículo 13, como o deleitoso e santo dia do Senhor. Isso era o sábado no Antigo Testamento. Deveria ser um dia de deleite, um dia de descanso das atividades ordinárias, um dia separado dos outros dias, pelo uso que se fazia
se faria nele, não pelo dia em si, de maneira supersticiosa, mas pelo uso separado, distinto dos outros 6 dias da semana, como nós já tivemos oportunidade de considerar aqui domingo passado. O povo tinha 6 dias para trabalhar, para fazer as suas coisas, cuidar dos seus interesses. E então Deus pegou um dia para si, para ele, o dia do Senhor, o sábado do Senhor teu Deus. Entretanto, irmãos, como nós claramente percebemos quando lemos os evangelhos especialmente, o judaísmo simplesmente corrompeu o sábado, desvirtuou o caráter do sábado. Perdeu de vista o propósito original do sábado, de gozo, de alegria, de relaxamento mesmo das atividades ordinárias, normais, de prazer, de deleite. E ele fez isso de 2 maneiras. Por um lado, no Antigo Testamento, desprezando aquele dia, profanando aquele dia. Quantas vezes Deus repreendeu o povo de Israel, exatamente porque ele desprezou e passou a profanar aquele dia. O dia passou a ser um enfado, uma dificuldade. Eles eram escravos, na verdade, do trabalho. E nessa condição de escravos do trabalho e do dinheiro, é claro, que o trabalho proporciona, então eles simplesmente desprezavam o sábado do Senhor e Deus os condenou. Há muitas passagens. Apenas para ilustrar isso, é interessante a passagem em Amós, no capítulo 8, no versículo 5, aonde nós lemos assim, vou ler o 4 também. Ouvi isso, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e assim por diante. Vejam, o ponto aqui é, em vez de o povo de Israel estar exultando naquele dia do Senhor e utilizando-os para os propósitos que Deus estabeleceu, ele estava pensando, tomara que esse sábado acabe logo, para chegar o outro dia, o primeiro dia da semana, e eu começar a trabalhar, ganhar dinheiro, muitas vezes até oprimindo os outros, e assim por diante. Isso era uma profanação do sábado. E nós vemos isso de maneira muito prática no último capítulo do livro de Neemias, no capítulo 13. Eu vou ler um texto apenas para os irmãos verem. Aqui está Neemias orando, praticamente orando a Deus, e dizendo, olha Deus, lembra-te de mim, olha o que eu fiz, né? E Neemias, de fato, fez uma grande obra de reforma, não apenas física ali em Jerusalém, mas ele de reforma espiritual, né? A partir do versículo 15 do capítulo 3 de Neemias, nós lemos assim, naqueles dias, diz ele, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo, que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes.
Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Também isso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância das tuas misericórdias. Como dentre as obras de restauração de Neemias, estava a restauração do sábado, que vinha sendo profanado, virou um mercado, não havia mais distinção. As pessoas estavam interessadas mais em comerciar, em negociar, em continuar a ganhar dinheiro, e sem observar e sem fazer a distinção daquele dia dos demais dias da semana que Deus havia ordenado. Por outro lado, o povo judeu também corrompeu o sábado de outra maneira, ou seja, transformando em um dia marcado por restrições, controlado por uma infinidade de proibições. Nós lemos o Novo Testamento e vemos os debates que Jesus teve com a liderança judaica e com os fariseus, porque eles não admitiam que Jesus curasse naquele dia, que os seus discípulos simplesmente com fome debulhassem uma espiga para matar, para saciar a fome, que o homem curado carregasse o seu leito. Eles ficavam escandalizados, porque para eles Jesus estaria quebrando o sábado, realizando curas, como ele realizou várias no sábado, ordenando que aquele homem tomasse o seu leito, que ele havia sido curado e levar, claro, para sua casa, ou fosse lá onde fosse, e que, por exemplo, os discípulos não pudessem debulhar sequer ali uma espiga com a mão para saciar a fome, como se eles estivessem quebrando o dia do sábado. A verdade é que a tradição judaica, na época de Jesus, desenvolveu listas minuciosas de atividades permitidas e proibidas no sábado. É incrível, irmão, ler. Eu cansaria os irmãos aqui mencionando as minúcias que foram estabelecidas. Eu não questiono até a intenção da preservação do sábado, da consagração do sábado. Mas o resultado foi esse que nós vimos no Novo Testamento. Quer dizer, eles passaram a se escandalizar e proibir coisas como curar no sábado, carregar um leito e pegar uma espiga e debulhar para matar a fome. Se eu fosse mencionar aqui o que a tradição judaica acrescentou para regular o sábado, os irmãos ficariam impressionados. Poderia dar tantos passos, não mais do que tantos passos. Poderia costurar tantos pontos, não mais do que isso, que aí já seria trabalho e violaria o sábado. Sim, poderia matar um piolho, mas não uma pulga. Porque aí estaria violando e profanando o sábado. E por aí ia, meus irmãos. Vejam, como aquele sábado deleitoso, aquele dia de festa para a alma e de descanso para o corpo, consagrado ao Senhor, havia no Antigo Testamento, por um lado, se transformado, havia sido desprezado e profanado, e por outro lado, ainda que, mesmo concedendo aqui as melhores das intenções, havia sido transformado num dia restrito. O homem estava ali escravizado a uma infinidade de normas, de leis, de faça isso, não faça aquilo, e faça isso, não faça aquilo, no dia do sábado. Jesus recuperou o propósito original do sábado. Como ele fez isso? Fazendo bem, curando, alimentando, permitindo que seus discípulos se alimentassem no dia do sábado, ainda que para isso tivessem que debulhar alguma espiga, e ensinando, como ensinou várias vezes sobre esse assunto.
e sintetizando, ensinando que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E mais ainda, no texto conhecido de Marcos 2, 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por favor, não tome esse verso como uma liberação total, né? Para fazer o que bem quiser no dia do sábado. Evidentemente, não é isso. O ponto de Jesus é que o sábado não foi estabelecido por Deus para que o homem fosse escravizado, e muito menos com uma série de leizinhas e normazinhas e regulamentos que o próprio homem criou. Mas foi criado, como nós já vimos, como um dia de festa, para o bem do homem, para o descanso dele, para a edificação da alma dele, para o culto a Deus, para a adoração a Deus, como um dia deleitoso para nós. Jesus, portanto, irmãos, não violou o sábado. O que ele fez foi restaurar o sentido original do sábado, desmascarando o legalismo e a hipocrisia características das regulamentações das tradições judaicas às quais eu já me referi. Ele restaurou o sábado exatamente de propósito, fazendo certas coisas naquele dia para desmascarar o legalismo e a hipocrisia daquela liderança religiosa que estava impondo, na realidade, uma série de limitações e de restrições que acabava amarrando de tal maneira o sábado que deixava de ser aquele dia de refrigério, aquele dia de descanso, aquele dia de gozo, de deleite, de alegria. E passou a ser um dia pesado, um dia difícil. Agora vamos passar para o domingo. O Novo Testamento alterou ou deslocou o sábado, ou seja, o descanso cristão, o dia do sábado. Na língua portuguesa, a gente sempre tem um problemazinho aqui, porque o hebraico, Shabá, que significa descanso, a mesma palavra, sábado, lá transliterada, é utilizado por nós para um dia da semana, né? O sexto dia o sétimo dia da semana, né? Ou seja, o sábado do calendário da semana. Em outras línguas, no hebraico não, em outras línguas também não, são palavras diferentes. Mas o fato é que o Novo Testamento deslocou o sábado, o descanso cristão, do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana, isto é, para o dia da ressurreição do Senhor. Encontramos várias referências nos evangelhos, a ressurreição de Jesus como tendo acontecido no primeiro dia da semana, o nosso domingo. Vemos em Atos, perdoe, irmão, no capítulo 20, acho que não é 20 aqui, seria parece que 2, não me lembro. Mas o povo de Deus reunido no dia de sábado. Em 1 Coríntios 16, 2, Paulo ordenando que se separasse no sábado as ofertas para a Macedônia, no sábado que eu digo é no domingo, né? Estou falando sábado, mas desculpem, no domingo. E em Apocalipse nós temos uma referência ao primeiro dia da semana, o domingo, como sendo literalmente o dia do Senhor. Interessante, né, irmão? Lembrem, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, esse é o dia do Senhor teu Deus, com referência ao sábado, o dia do descanso do Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, João se refere ao primeiro dia da semana como o dia do Senhor, o dia de Jesus, o dia de Cristo. A ligação é evidente, a ligação é óbvia. E por que é que o Novo Testamento deslocou o descanso cristão, o Shabá, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, para o primeiro dia da semana, ao invés de mantê-lo no sétimo dia da semana? É porque o crente
não descansa, agora na nova dispensação da graça, ele não descansa após a realização da sua obra. Ele começa a semana descansado na obra redentora, na obra salvadora de Jesus. Ele começa o dia logo celebrando o descanso do pecado que Cristo conquistou para nós com a sua vida e especialmente com a sua morte redentora na cruz do Calvário. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E, portanto, o crente, ele inverte a ordem. Ele já começa usufruindo do descanso que nós temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Entretanto, meus irmãos, o Novo Testamento não alterou o propósito do sábado cristão, ou seja, o domingo. Ele continua o dia de descanso, de festa espiritual, de preparo do corpo, da mente, da alma para o trabalho cristão, que na verdade é a vocação do povo de Deus para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Nós sabemos que a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em virtude da obra redentora, da obra salvadora de Cristo, trouxe várias alterações, várias modificações, não é? na obra na obra e na história da redenção, ou na administração do pacto da redenção. Isso implicou em que várias as leis cerimoniais se tornaram obsoletas, embora seus princípios às vezes permaneçam, mas implicou também na alteração daqueles principais elementos, ou eu diria até, vamos dizer, quase que sacramentos, né, da antiga dispensação. A circuncisão, como nós sabemos, foi transformada no batismo, como um rito de iniciação na igreja visível. A Páscoa foi transformada na ceia do Senhor como um rito de celebração da redenção do Egito lá, do pecado, da escravidão egípcia lá, de Faraó lá, e do diabo e da escravidão ao pecado aqui, da nova dispensação do Evangelho. E também o domingo, o sábado, sofreu essa transformação, mudando do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Agora, a parte final aqui do nosso estudo. Que uso correto nós podemos fazer e devemos fazer do domingo? Qual o uso adequado do dia do Senhor, especialmente com relação ao descanso e mesmo ao lazer? Aqui, irmãos, eu faço apenas algumas observações. Não esperem de mim reeditar as minúcias das regras do judaísmo farisaico e apresentar uma lista de pode e não pode, de deve e não deve. Pode isso, não pode aquilo, pode isso. Eu estaria reeditando aquela multiplicação de regras e de normas dos fariseus. Uma das maneiras de deturpar o domingo. Nem por outro lado, não dizer nada, não é? À luz diante da violação, me faltou outro termo, que eu mencionei já, da violação, da quebra, tem outro termo aí que não está me vindo, do sábado, né, ou do dia do Senhor em meio ao evangelicalismo contemporâneo, inclusive, e não apenas na sociedade em geral. Que, na realidade, acaba não fazendo distinção entre os outros dias e o dia do Senhor. Então, eu apresento apenas algumas considerações, alguns princípios de natureza geral. Certamente, o domingo, o sábado, que é o sábado cristão, não é um dia de trabalho. Não é. Ele foi separado, né? Ele foi santificado, foi separado dos demais dias. Ele é o sábado do Senhor.
teu Deus. Ou, no Novo Testamento, é o dia do Senhor. Ele é um dia igual ao outro. Isso não significa atribuir ao dia do Senhor um caráter supersticioso. Não. Apenas o uso dele é próprio, separado, quando utilizado de acordo com os propósitos pelos quais ele foi instituído. Então, certamente não é um dia ordinário de trabalho, em que nós incluamos nesse dia os trabalhos, os deveres, as atividades, as ocupações ordinárias próprias dos outros dias, mas que nesse dia, pelo seu próprio caráter, não seriam apropriados. Agora, isso não de maneira legalista, né, como o judaísmo da época de Jesus, desvirtuando o caráter comemorativo desse dia, com a imposição de uma infinidade de proibições. Lembrem, o sábado foi estabelecido por causa do homem. E Jesus deixou isso bem claro. Às vezes é necessário algum tipo de atividade. Agora, também não como muitos entre o povo de Israel no Antigo Testamento e muitos hoje, ou seja, escravos dos seus negócios e prazeres, nessa que é conhecida como a era do entretenimento. A indústria do entretenimento é a que mais cresce no mundo. O sábado, lembrem, por um lado, não foi estabelecido o homem não foi estabelecido por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Mas, por outro lado, o sábado ou domingo é o domingo do Senhor. O sábado é o sábado do Senhor. Evidentemente que obras de necessidade, de misericórdia e mais, obras religiosas, é claro, senão não podia pregar, né? Não ia poder estar trabalhando aqui, nem os irmãos que ajeitam as coisas aqui, trabalham e preparam para que a gente possa adorar e cultuar a Deus. Evidentemente que obras de necessidade, eu me refiro a obras que são necessárias, o mundo não pode parar. Os policiais têm que continuar trabalhando, não com toda a sua força, talvez, mas tem que estar trabalhando. Os bombeiros devem estar de plantão ali, os médicos, alguns, são colocados ali de plantão para atender os problemas de saúde que porventura, urgentes, que possam porventura surgir ali. Os ministros do Evangelho, os pastores, é o dia que eles mais trabalham, não é? Estudando e pregando, ensinando o Evangelho. Mas não precisamos limitar a isso. Há certas indústrias que não podem parar. Indústrias de forno, de coisas que não podem parar. Então tem que ter alguém lá responsável para manter aquilo, pelo menos, funcionando. Então há alguma escala e aí as pessoas, seria perfeitamente normal. Aqueles que lidam no campo, com fazenda, tem que estar alertas também. Às vezes surge um incêndio no domingo, a gente não vai ficar esperando o fogo tomar conta da terra toda, porque é dia do Senhor e a gente não pode correr ali para livrar a terra do incêndio. E por aí vai. Quer dizer, algumas obras são obras mesmo, que são obras de necessidade, ou ainda obras de misericórdia, que na verdade pode ser realizada por qualquer pessoa, não por qualquer uma dessas classes mencionadas aqui. Uma pessoa que está enferma, que está doente, ou que tem algum problema, que precisa de ajuda, a gente não vai deixar de ajudar, porque simplesmente é um domingo, e então seria um trabalho, eu teria que me deslocar, pegar um ônibus, ir para tal lugar, e aí então não posso fazer, porque isso seria uma atitude tipicamente farisaica. Agora o dia deve ser distintamente consagrado à adoração, ao culto, à devoção, à edificação, à gratidão, à santificação. Ou seja, o culto, o dia do Senhor, evidentemente, foi separado ali de uma maneira especial com este propósito. É um mau uso do dia do Senhor, simplesmente usar o dia do Senhor para repousar ou para descansar das nossas atividades ordinárias durante a semana. E não utilizar esse dia para a adoração a Deus, para o culto a Deus.
ambas as tradições reformadas e presbiterianas, elas chamam atenção para essa necessidade, focalizam essa necessidade fundamental, essencial do dia do sábado, que na verdade não é uma necessidade, é um privilégio, é um deleite, é um prazer. Nós podemos estar liberados de outras atividades para virmos à igreja e aqui juntos, participarmos do culto, desfrutarmos da comunhão com os irmãos, sermos instruídos na palavra de Deus, entoarmos louvores a Deus. Podíamos cantar o Salmo 92, né? Entoando, um sábado para o domingo, um sábado de um cântico de regozijo, de gozo, de alegria. Então isso deve marcar, de fato, o uso do nosso sábado, deve ser central ao uso do nosso sábado. Fazemos muito bem quando nos encontramos aqui ao domingo pela manhã e fazemos uso dessa parte da manhã para aprender a palavra de Deus, para estudar, para o ensino da palavra de Deus seja realizado, à noite para, em culto solene, adorar a Deus, com a pregação, a exposição da sua palavra, com a leitura de bons livros durante essa semana, a leitura da Bíblia, a oração, e assim por diante. Faremos sem dúvida, isso não pode faltar no bom uso do dia do Senhor. O repouso do corpo e da mente também é adequado, como parte do dever cristão nesse dia. Nossa constituição é frágil e necessita de descanso para a preservação da saúde. Vejam o que eu digo aqui, o repouso do corpo e da mente é adequado como parte do dever cristão. Não é só um privilégio, é um dever cristão descansar, repousar. Para que com o passar dos anos, sendo o corpo frágil, não fique como eu, todo entrevado aqui de coluna, de problema de nervo, de músculos e assim por diante. Infelizmente, nossas confissões de fé não ressaltam esse aspecto humanitário do dia do Senhor, o descanso. Nós não estamos consagrando esse dia apenas quando estamos na igreja, orando ou louvando. Nós estamos consagrando esse dia quando estamos repousando, sim, das nossas atividades e precisamos do repouso. Os afazeres diários, regulares, devem, sem dúvida, ser evitados tanto quanto possível. Lembrem-se, trata-se de um dia santificado, de um dia separado. E, portanto, cabe evitar, sempre tanto quanto possível, o uso normal, as atividades diárias normal, seja de trabalho ou outras atividades que a gente precisa realizar. Lavar, limpar a casa, cortar grama, cuidar do jardim e que mais? Tanta atividade aí que tem, não é? Que a gente tem que fazer próprias para os outros dias, mas regularmente não próprias para aquele domingo, para o dia do Senhor. Uma eventualidade, alguma coisa, sim, não é? Mas não de modo regular. Compromissos públicos e lazeres ordinários devem também ser evitados, de modo que não sejam empecilhos aos propósitos específicos do domingo. Afinal de contas, temos 6 dias na semana. Lembrem da tradução do texto hebraico? Há para ti 6 dias para serem utilizados aí, como bem quisermos, claro, com sabedoria, prudência cristã. Mas compromissos públicos e lazeres ordinários, à luz do ensino bíblico sobre o domingo, evidentemente que eles devem ser evitados. Eu me refiro aqui, meus irmãos, nós vamos marcar agora, nós temos um compromisso no domingo já, temos compromissos no domingo, e não vamos ficar utilizando esse dia para compromissos e para lazeres, em geral, como são realizados em outros dias da semana. Há uma prática, vão se zangar comigo, mas há uma prática que eu sei que é praticada por muitos, mas que eu não aprovo. Não creio que seja um uso apropriado do dia do Senhor, até um feriado na sexta-feira. Opa, aproveita a sexta, o sábado e o domingo e vai passear nas Salinas. Você só tem um dia
do sábado, do domingo, separado para Deus. Você tem 6 dias para as outras atividades. Por que você não tira um do trabalho? Que tem 6. E tem que sair especificamente. Eu não estou falando, irmãos, claro, não é? De você estar de férias, você saiu, vai passar um tempo maior fora, e aí é claro que não dá para, muitas vezes pode não dar para você voltar e estar no domingo aqui, já está lá, está passando uma semana, 2 semanas e tal. Mas você sair especificamente para o lazer no dia do Senhor, simplesmente que tem um feriado ali, ou lá, agora vai aproveitar o fim de semana como se o domingo fosse um dia que você pudesse usar integralmente para o lazer, sem distinção alguma, simplesmente porque agora é um feriado ali, eu vou aproveitar o domingo para consumi-lo na indústria do entretenimento, por que você não tira outro dia do trabalho? Não falta a escola aí, ou não falta a igreja, o seu trabalho. Pode faltar o domingo, por que não o trabalho? Eu espero ter sido claro, né? Porque eu sei que essas coisas são delicadas, mas espero ter sido claro. E várias outras atividades, e vários outros compromissos normais dos outros períodos, e que às vezes são colocados, podem ser colocados ali no domingo, que devem ser evitados. Vejam que isso não significa que compromissos eventuais não possam jamais ser realizados, como, por exemplo, a realização de provas, viagens necessárias, às vezes acontece. É claro que nós não vamos, um aluno crente não vai tirar o domingo para estudar no domingo regularmente. Nós não fazemos isso. E Deus abençoa quando nós observamos bem o domingo e não usamos o domingo para simplesmente ficarmos estudando como se fosse um dia qualquer. 6 dias há para ti. E apenas um dia que nós separamos para o Senhor. Mas os irmãos sabem que às vezes provas são passadas para serem realizadas no domingo, ou do concurso, ou do vestibular, ou alguma coisa assim. De deixar de fazer a prova, aí me parece claramente que seria um exagero, né? Nós não somos, o sábado foi feito por causa do Senhor. Nós vivemos numa sociedade secularizada, que não faz distinção com relação ao domingo. Então, aqui e ali, por força das circunstâncias, nós não temos como alterar o domingo, a prova para ser feita no outro dia. Alguns fincam pé nisso, como por exemplo, adventistas, que não fazem certas coisas mesmo no dia do sábado, os judeus. Me parece que isso é um exagero no que diz respeito ao uso do dia do Senhor. Ocasionalmente faz, né? Ou às vezes até uma viagem necessária, que às vezes acaba, por força das circunstâncias, acaba sendo necessária de ser realizada nesse dia, ou alguma outra coisa assim que a gente possa imaginar. Não quero ser tão detalhista com relação a essas questões. Mas eu quero ressaltar isso porque nós não vemos o domingo como uma maneira supersticiosa, como se o domingo em si, o dia em si, fosse alguma coisa que tivesse Não, mas o uso que nós fazemos nesse dia do Senhor. Também não quero dizer com isso, vejam, que algum lazer ocasional, espontâneo e moderado, não possa ter lugar em uma pequena parte do dia, juntamente com a família ou os irmãos, por exemplo, na hora do almoço, no intervalo entre os cultos, ou após os cultos, respeitando o repouso ou como uma forma de repouso para o corpo e para a mente. Eu não estou entre aqueles, eu tive um colega, eu lembro, quando estudava no seminário, que uma vez tinha acabado o culto, e eu lembro que nós tínhamos, vamos tomar um sorvete ali antes de passar antes de chegar de volta no seminário. Ele não quis porque era o dia do Senhor. Então ele não quis tomar o sorvete. Bom, hoje ele está fora do ministério, separado da esposa. Quer dizer, são coisas que isso para mim se assemelha àquelas regulamentações exageradas, específicas,
dos fariseus ali na época de Jesus. Que problema há em no domingo nós estarmos ali reunidos com a família, conversando, brincando? Aqui nós vemos na cidade, né, urbana, só carro, não dá nem para a gente fazer isso. Mas se nós vivêssemos no campo, sair nesse momento à tarde, se quiser dar uma volta ali, passear um pouco ali, andando a pé, num local aprazível, apreciando a natureza, é um lazer. Vou mencionar esses lazeres que nós já nem, da cidade, nem conhecemos mais, né? Mas é um dos lazeres tão bons. Que problema há isso? Ainda essa semana, houve numa conversa com alguém, perguntou se seria apropriado sair depois da igreja aqui domingo de manhã, alguns jovens, e irem comer um sanduíche ali no... Como é o nome aí? Vocês comem, que eu nunca fui por ali. Tem vários por aí, né? Cada um escolhe o seu. E o rapaz até me disse, pastor, e nós lá nós estamos conversando sobre coisas que edificam a gente e tudo. Eu não vejo problema. Desde que você não faça disso uma coisa que tem que ser todo domingo, de tal maneira que daqui a pouco você não vem mais para a igreja, você vem para comer o sanduíche lá para depois do culto. Aí você vai ficar parecido com aquela turma lá de Amós, não é? Que eles estavam doidos para acabar o domingo, que eles estavam interessados era no pós-domingo, no pós-sábado lá, né? Naquele contexto. Então, irmãos, é claro que quando nós adoramos a Deus, cultuamos a Deus, descansamos, usamos esse dia para a honra de Deus, para a glória de Deus, essas coisas não fazem mal algum. Pelo contrário, é possível também que você, de maneira legalista, faça todas essas, várias coisas, mas o seu coração nem está aí. E aí não vai adiantar muita coisa, não vai valer muita coisa. Eu quero... Eita, já o tempo foi embora, né? Isso é porque eu estou mal de saúde, viu? Isso apenas para nós concluirmos, irmãos, eu gostaria muito de comentar aqui essa conclusão, mas não vou poder fazer. Eu vou só mencionar rapidamente. Na conclusão, eu apenas indico aqui alguns focos principais e alguns cuidados principais que nós devemos ter. Focos principais: a consagração do coração a Deus. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Senão não adianta nada. Senão será mero formalismo, expressão de religiosidade, as nossas observâncias, e nós estaremos nos aproximando dos fariseus hipócritas, que davam o dízimo até do entre e do cominho, mas esqueciam as coisas mais importantes da lei, como guardar o coração da iniquidade, do mal e do pecado, e consagrá-lo a Deus. Foco principal, edificação da alma, ou seja, a frequência aos cultos, a leitura da Bíblia. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, como lemos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Cuidado, a frequência ao culto, o uso religioso absolutamente necessário do domingo, utilizando de fato para edificação do nosso coração e da nossa alma. E o descanso, necessário também, o que também não significa necessariamente imobilidade, né? Para alguém descansar lendo um livro cristão, alguma coisa assim, é muito bom, não tem problema nenhum. Ou descansar ali conversando, brincando num certo sentido, dependendo da atividade da pessoa, isso seria, sem dúvida alguma, um descanso necessário. Uma vez um pastor idoso e muito piedoso, dos homens mais piedosos que eu já conheci, uma vez foi visitado por um pastor que estava a ponto de estourar, de estresse, de explodir, de ter não sei qual é o termo técnico aí para usar, né? Mas de ter um problema mesmo aí, mental. E esperava receber desse pastor piedoso, quem sabe alguns conselhos espirituais, alguma coisa assim. E, entretanto, a primeira coisa que esse pastor piedoso fez foi entregar uma revistinha, um gibi para ele ler. Ele precisava mesmo era ler um gibi. Ele precisava relaxar, ele precisava distrair um pouco, ele precisava fazer uso desse dever cristão, do descanso do nosso corpo e da nossa mente, que são frágeis e podem chegar ao ponto de desmoronar.
Alguns cuidados principais, irmãos. Com o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, que Paulo diz que é a raiz de todos os males e, portanto, pode levar ao erro. Com a escravidão ao trabalho, lembrem de Neemias 13, que nós já lemos, ou mesmo de Amós. Com a indústria do entretenimento, cuidado, com a indústria do entretenimento, parece que tempo exagerado, o entretenimento passou a ser um tempo muito grande concedido a ele, como se fosse uma enorme necessidade, um tempo desproporcional às nossas outras atividades, e com o perigo da indolência, com o perigo da ociosidade, um perigo da ideia de que guardar o domingo é simplesmente não fazer nada. Que Deus nos abençoe, irmãos. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós entraremos, e eu pretendo finalizar, né? No próximo domingo, entrando mais especificamente sugerindo aquilo que seria uma pequena teologia do lazer. É onde eu espero ter a oportunidade de considerar também especificamente o uso de várias formas de lazer, que a gente costuma classificar entre indoor e outdoor, né? Ou seja, dentro de casa e fora de casa, e fazer alguns comentários aqui com relação a essas várias formas de entretenimento e lazer, inclusive algumas mais modernas, apenas comentários gerais aqui na próxima semana, se Deus quiser. Vamos nos